meu nome é Carolina, vocês podem me chamar de Carol. E para começar um pouquinho essa tarde, eu queria saber de vocês, quem aqui já participou de algum concurso de prenda, de peões, ou talvez os pais e as mães que estão aqui que nunca participaram, ou que são mais ativos no meio tradicionalista, se já participaram de algum concurso, talvez de banco, de carteira de motorista, ou algum outro tipo de competição que tivesse desenvolver. Todo mundo aqui já participou? Tem alguém que nunca participou de nada? Sim, todos? Eu queria que vocês imaginassem junto comigo que hoje nós estamos aqui todos para participar de um grande concurso, em que todos nós aqui estamos participando como concorrentes, divididas categorias. Mirins com mirins, juvenis com juvenis e adultos com adultos. Vocês estão aqui agora sentados, iniciando um horário de concurso. Olhem para as pessoas ao redor de vocês. Essas pessoas que estão do lado de vocês estão concorrendo com vocês nesse concurso agora. E eu estou aqui e fazemos a imaginação de que existe uma mesa aqui que está aguardando para ser os jurados de vocês nessa tarde. Vocês vão fazer um sorteio de um tema livre para apresentar para essa comissão que está aqui. Eu queria que vocês fechassem os olhos um momentinho junto comigo e imaginassem essa cena. Vocês estão aqui para iniciar um concurso e cada um de vocês vai fazer um sorteio de alguma coisa que vai falar. Eu estou apresentando, sejam bem-vindos ao concurso. E nesse momento, eu quero que vocês iniciem olhando para dentro da mente de vocês. O que é que vocês estão pensando agora, já que vocês estão aqui para fazer um concurso? O que a cabeça fala para vocês? Se não for um concurso de prendas, talvez um concurso do banco, quantos concorrentes sentados ao redor de vocês, ou um concurso de emprego, vocês estão participando de uma vaga, ou até de um concurso de solista vocal, de declamação ou de invernada, vocês estão vendo as outras invernadas participando. O que a mente de vocês está falando agora para vocês? O que os pensamentos de vocês falam para vocês sobre esse momento? E o que vocês começam a sentir no corpo nesse momento? Sente alguma coisa no rosto, na barriga, nas mãos, nos pés? Que sensação que vocês estão tendo nesse momento agora, de estar aqui participando de um concurso? O que acontece com o corpo de vocês? Olhem para dentro de vocês um pouquinho nesse momento e guardem esse pensamento e essas sensações que vocês estão sentindo. Lembrem disso, o que vocês pensaram e o que vocês sentiram. Podem abrir os olhos devagar. Se alguém tiver papel e caneta e quiser anotar isso, pode anotar que a gente vai voltar nisso depois, tá? Eu trouxe esse tema para poder falar um pouquinho de alguns dos desafios que a gente participa hoje. Eu participo mais, mas que eu já participei dentro do meio tradicionalista. Seja invernada, seja participando de algum grupo, alguns desafios, às vezes até de estar participando de uma comissão. Porque isso é importante, ele traz sensações para a gente. E a partir disso, eu queria contar uma história para vocês. Uma história de uma menininha que era muito tímida. E quando ela era criança, ela tinha uma amiguinha que gostava de dançar. E um dia, essa amiguinha convidou ela para participar de dança. Só que ela era muito tímida, ela não queria ir. E a amiga pediu, não, vamos participar, vamos lá, vamos dançar. E essa menina, então, ela foi participar de uma dança junto com essa amiga. E como ela era muito tímida e ela precisava pegar na mão de um outro menino, ela não queria mais ir, porque era muita coisa para fazer e tinha aqueles passos para aprender e ter que encostar em outra pessoa. E todas essas sensações eram tão diferentes, aquele momento de ter que ficar escondida ali e não querer se mostrar. Só que essa menina foi voltando, mais pela insistência da amiga, e ela começou, então, a participar da invernada artística. E quando tinha uns 9, 10 anos, ela foi convidada, então, para participar de um concurso de prêmios. Que, se eu não me engano, a pessoa que convidou ela foi a Cecília. E, por influência da mãe, ela acabou, então, participando do primeiro concurso de prendas, que foi um pouquinho dessa minha história, quando eu me tornei primeira prenda mirim, e eu realmente era um bichinho do mato,
eu tinha medo de falar, eu tinha medo de chegar perto das pessoas. Na escola, eu quase não conseguia dialogar com os meus colegas. Na formatura da escola, eu quase desmaiei, porque eu era uma pessoa muito, muito tímida. E quando eu entrei, então, como primeira prenda, me largaram o microfone na mão, bichinho desse daqui, pedindo para falar. E aos poucos essas coisas foram se desenvolvendo. E quando eu participei do meu primeiro concurso de prendas regional, eu tremia, gente. Eu errei muitas coisas que eu precisei falar. E eu ficava muito nervosa quando eu tinha que apresentar alguma coisa. E era algo que aos poucos eu fui passando e superando. Esse momento de um concurso de prendas regional, que eu participei como mirim, eu olhava para aquilo e eu pensava, gente, eu nunca vou conseguir participar disso aqui. Não tem como ganhar esse concurso. É muito difícil. É muita coisa para estudar. Tem muitas coisas que precisam ser feitas. E nessa época, quando eu participei, a gente teve a nossa prenda adulta, que também participou, que foi a Fabiane Fritz, que foi, inclusive, a primeira prenda do CTG Essa Caldéria a se tornar prenda regional. E quando eu vi que ela entrou, eu pensei, opa, espera, vamos pensar um pouquinho melhor. Aí eu participei de mais um concurso, não fiquei prenda juvenil naquela época, e eu também queria desistir, e aí a prenda que ganhou, que foi a Joyce, acabou ganhando então o primeiro concurso de prenda juvenil regional. E aí de novo veio aquela vontade, surgiu uma vontade, mas eu tenho um sonho de ser prenda regional um dia. Eu quero chegar lá, eu quero participar. E aí eu peguei essa vontade e eu comecei a estudar como é o concurso. Eu não estudei para o concurso, eu estudei primeiro como que é o concurso. Eu comecei a entender quais são as capacidades que uma pessoa precisa ter para ser uma prenda ou um peão de uma região, ou de um estado, ou até, se for olhar em termos maiores, quais são as capacidades que eu preciso ter até de estudos para desenvolver, para passar numa prova de carteira, para passar num concurso para a vida, num banco ou numa outra faculdade, porque eu preciso estudar no meu vestibular. E eu comecei a entender que, juntando a vontade mais as capacidades, a gente começa a se preparar para algo. As capacidades são o quê? O nosso conhecimento técnico e as nossas habilidades. O que é uma habilidade? Habilidade é algo que a gente sabe fazer. Quando aquela menininha lá, de 8 anos, começou no CTG, ela não sabia pegar o microfone na mão. Ela tinha vergonha de falar com as pessoas. Ela não conseguia dialogar. Ela não sabia ter uma oratória para conseguir manifestar o que ela precisava falar. E aos poucos, conforme foram me largando o microfone, pedindo para falar, fazer algumas coisas, eu fui tentando me desenvolver, eu fui adquirindo habilidades. Assim como vocês podem desenvolver habilidades no meio de vocês. Na escola, participando mais de trabalhos com colegas, participando de atividades que vocês precisem falar, participando de atividades que incentivem a oratória, a comunicação em grupo, tudo isso são habilidades. Algumas pessoas desenvolvem elas mais cedo, outras mais tarde. Só que essas habilidades são coisas que a gente pode desenvolver. Por exemplo, uma invernada. Quando a invernada mirim ensaia no primeiro, segundo momento, ou uma juvenil, uma adulta, eles não têm uma habilidade de fazer uma dança bem feita. Só que eles vão ensaiando, 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 e eles desenvolvem uma habilidade que torna eles capazes de fazer uma dança toda apresentada com o roteiro inteiro, com entrada, danças e saídas. Isso é uma habilidade que é feita com ensaio. Então, a nossa capacidade técnica, ela pode ser desenvolvida a partir de habilidades e a partir de conhecimento. E isso, gente, todos nós aqui temos acesso. A terapia também pode ajudar a gente a desenvolver habilidades de fala, de melhorar a timidez. Tudo isso vai se juntando e vai fazendo a gente começar a estar preparado para participar das coisas que a gente gostaria de desenvolver na nossa vida, seja um concurso, seja uma prova de escola, seja um vestibular, seja algo que está relacionado com algo que eu queira fazer de crescer na minha vida de algum trabalho. Tudo isso envolve capacidade, envolve vontade, e aí entra mais um pontinho especial, que é a acreditar em si, a confiança. Porque aquela prenda mirim que concorreu lá atrás não confiava que conseguia passar num concurso.
Mas quando eu passei e fui concorrer como prenda juvenil e eu entendi como um concurso funciona, ele não era mais um bicho de 7 cabeças para mim, eu comecei a acreditar que eu podia passar no concurso. E aí a gente juntou uma coisinha que eu chamo de CVC: capacidade, vontade e acreditar, que é a confiança. A CVC é algo que transforma a nossa vida. É como se a gente alinhasse os nossos pontos internos para conseguir estar lá. E, como eu falei para vocês, a vontade ela vai se desenvolvendo aos poucos, é aquilo que motiva a gente a querer fazer. Algo que está ligado com algo que faz sentido, é um sonho para a gente. Quantos de vocês aqui em algum momento não sonharam em participar de um brindado? Quem já? Tem alguém que ainda nunca concorreu e vai concorrer? Primeira vez? Não? Regional, tem alguém que vai a primeira vez agora? Ah, que legal! Então, quem aqui nunca falou no microfone? Nunca? Quem tem medo de falar no microfone? Esse bichinho é estranho, mas ele não morde, tá, gente? De novo, conforme vocês forem fazendo as coisas, vocês vão adquirir a habilidade de fazer. Vocês acham que a Rebeca, que se tornou ginasta olímpica, ela saiu nascendo dando piruetas? Não, né? Gente, essas pessoas ensaiam, elas treinam. Um concurso é treinável também. Você treina poesia, você treina música, você treina as questões que você acha que vai cair na prova. Você treina a sua fala. Isso são habilidades que podem ser treináveis. Isso são todas partes que a gente pode desenvolver. Conforme a nossa vontade cresce, a gente treina essas partes e vai aumentando, a gente desenvolve a confiança em nós, porque a gente começa a acreditar que aquilo é possível. E nessas andanças todas, de juntar o nosso CVC, as nossas habilidades, eu participei então como adulta, fiquei prenda regional, participei do concurso estadual e eu sempre tive vontade de concorrer de novo para o estadual. Eu confesso para vocês que quando eu estava lá pelos 27, 28, que é a data limite, veio aquele sonho no peito assim de novo, queria tanto participar. Só que aí, nesse momento, entrou uma coisa que é bem importante também. Por mais que eu tivesse o meu CVC, que era talvez a capacidade e vontade, a confiança ela já estava um pouco abalada. Por quê? Naquele momento de vida, eu não tinha como parar tudo que eu estava fazendo para me dedicar para o CTG. Porque vocês sabem que estar aqui não é uma coisa simples. Às vezes vocês abrem mão de estar com amigos, de estar com a família. Às vezes vocês dividem metade do estudo para o CTG e metade do estudo para a escola. Então, é um desafio. E por mais que eu tente acreditar em mim, se eu entendo que eu não estou conseguindo fazer todos os esforços que eu percebo que são necessários fazer, eu vou abalar o meu CVC e eu não vou conseguir atingir aquilo que eu quero. Até porque a confiança também é importante nesse ponto. Porque se eu estou concorrendo, eu estou concorrendo porque minha mãe disse que era para mim concorrer. Como é que eu vou confiar em mim se eu estou fazendo um sonho que é de outra pessoa? Eu vou participar, sei lá, do vestibular para ser médica, porque toda a minha família é médica e eu preciso ser também. Quem é esse sonho? Ele é meu? Eu estou vivendo a realidade do sonho de outra pessoa. Então, eu conseguir confiar em mim depende também de eu estar alinhado com os meus propósitos pessoais de vida. Todos os meus amiguinhos participam da invernada, eu também vou participar, mas eu não tenho vontade de dançar. Eu estou dançando por causa dos meus amigos, não porque é uma vontade minha. Ou todos os meus amigos, sei lá, de idade participam, são bancários, eu quero ser bancário também. Eu estou fazendo pelas pessoas e não por mim. Então, eu preciso conseguir juntar as minhas capacidades internas para mim alinhar o meu CVC, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E aí, nesse processo, começam a surgir pensamentos. Porque se eu não estudei o que eu deveria, eu vou começar a pensar, mas eu não estou preparada. Mas eu não sei todo o conteúdo que vai cair na prova. Mas eu acho que falta alguma coisa. Mas eu acho que eu não sei falar no microfone. Ou eu acho que a invernada não ensaiou o suficiente. Ou o outro concorrente está ensaiando mais que a gente. E aí a gente começa a ter pensamentos que interferem na nossa capacidade, vontade e confiança. E esses pensamentos são que começam a interferir na nossa saúde mental. E aí a gente tem
um processo que é bem importante, principalmente na confiança e na vontade. Hoje, as principais doenças, digamos assim, que atingem a maior parte da população no mundo são a ansiedade e a depressão. A depressão, ela interfere diretamente na nossa vontade. Ela faz a gente não ter vontade de fazer as coisas. Por quê? Existe uma sensação de peso, aí eu fico desanimada, eu acho que não vai dar certo, aí talvez todo mundo, a cada invernada, vai sair para fazer alguma coisa, eu já não quero participar. Então, eu começo a mexer na minha vontade de fazer as coisas, eu não me sinto motivada para fazer as coisas. E junto com a vontade, existe também algo que interfere na nossa confiança, porque a ansiedade está muito relacionada com a confiança, são os pensamentos que fazem a gente desconfiar da gente. Ah, mas e se o concorrente estiver melhor que eu? Ah, mas e se a comissão não gostar de mim? Mas se eu errar o que eu preciso falar? Ou se eu esquecer tudo na prova? E esses pensamentos de dúvida, eles começam a abalar a nossa confiança e eles fazem com que a gente fique ansioso por algo que às vezes está no futuro, que a gente não tem nem como prever o que vai acontecer. E aí, nesse momento de pensamentos e sensações, a gente vai entrar lá no que vocês pensaram no início do momento que a gente iniciou hoje. Quem é que lembra? Qual foi o seu pensamento que sentiu? Alguém lembra? Eu vou falar, né? Sempre que. Acho que em todos os concursos acontece, e aí só quero dar uma dica. Esse pensamento que veio, eu participei de 5 concursos até o momento. E em 3 deles, esse pensamento foi o principal. Foi os que eu mais me senti mal de estar lá. Não mal de não querer estar lá, mas com medo. Que é o pensamento do: será que eu fiz o suficiente para estar aqui hoje? E foi esse pensamento que te veio quando entrou aqui, quando eu falei de imaginar. E teve alguma... Só para ouvir, tá, pessoal? Ela falou um pensamento, será que eu fiz o suficiente para estar aqui hoje? É isso, né? E qual foi a sensação que tu sentiu junto, ou que tu lembra que tu sente com esse pensamento? Eu fiquei com um frio na barriga muito grande, e aí, quando falou de com tudo, né? Aí parecia que esse frio se espalhava. Aí ele subia de novo, se espalhava. Isso que ela está descrevendo tem a ver com uma emoção junto que está associada com a ansiedade, tá? Só que num concurso de prendas, de peões, é normal a gente sentir isso, tá? Só que, se esse sentimento ficar muito intenso, ele não vai deixar a gente participar. E tem coisas, por exemplo, que a nossa mente fala pra gente que a gente não pode prever. Por exemplo, alguém aqui pensou: meu concorrente está mais preparado que eu? Sim? Alguém pensou: eu não vou saber falar o que eu preciso falar? Sim. Alguém pensou em alguma prova de vida e pensou: eu não vou conseguir resolver as questões da prova? Ou vai estar muito difícil? Vestibular, talvez, concursos, pode ser até uma entrevista de emprego, vão me perguntar coisas que eu não sei responder. Vocês entendem que esses pensamentos, eles são coisas que não aconteceram ainda? Se vocês não pegaram a prova, como é que vocês sabem que ela vai estar difícil? Se vocês não responderam nenhuma questão ainda, como é que vocês sabem que vocês não sabem nada? Quem já participou de um concurso uma vez? Teve algum? Sim, está. Tá. A mente da gente, quando ela cria pensamentos, ela cria ao longo da nossa história de vida, tá? E esses pensamentos, eles estão relacionados com dificuldades que a gente já passou algum dia. Então, se eu quero muito fazer alguma coisa e eu estou com medo daquilo e eu já falhei uma vez naquele ponto, a minha mente vai dizer que eu vou falhar de novo, que não é uma verdade. Eu não tenho como saber, por exemplo, se as outras pessoas estão mais preparadas, porque eu não estou na pele do outro, não estou vivendo a vida do outro, eu só sei da minha. Eu não tenho como saber como é que vai ser a prova, porque eu não vi ainda. Eu não tenho como saber se eu vou ganhar ou não, porque o concurso ainda não acabou. Eu não tenho como saber se eu vou passar ou não no vestibular, porque vai que ainda aconteça de cair questões bem daquilo que eu estudei, entendeu? E dá aquela sorte. Eu não tenho como saber isso antes da prova. Então, muitas das coisas que o nosso pensamento fala pra gente são mentiras.
que já foram verdade em algum momento na nossa vida, mas hoje não são mais. Por exemplo, quem já trocou de emprego na vida, o pessoal aí do fundo que já trabalha? Vocês sentiram medo em fazer uma entrevista de emprego? Vocês já rodaram, rodaram não, mas não passaram em alguma entrevista? E às vezes não fica pensando assim, mas eu acho que eu não vou passar, porque daquela vez eu também não passei. Isso é um pensamento que ele faz a gente tentar se defender de algo, só que de novo, vocês vão fazer uma entrevista para outro cargo, conversando com outras pessoas, trazendo outras habilidades. E aí pode ser que a entrevista seja completamente diferente. O pensamento que diz para vocês vai dar errado de novo, ele está tentando prever o futuro. Ninguém consegue prever o futuro. Só que aí a gente volta lá para o CVC. Capacidade. O que é capacidade? É eu programar o meu conteúdo de estudos, é saber mais ou menos o que cai na prova, é eu entender o que eu vou ser avaliada, quais são os quesitos que eu preciso saber no vestibular, quantas matérias que caem, quais são as matérias que eu preciso fazer mais ponto, qual é a questão que eu ainda não sei, na empresa que eu vou fazer a entrevista, o que a empresa é, o que a empresa faz, quais são as qualidades que eu tenho e as qualidades que a empresa precisa. Isso são capacidades técnicas, gente, conhecimento técnico, todo mundo tem acesso, só que às vezes a gente precisa entender como acessar esse conhecimento e como estudar esse conhecimento, só que todos nós podemos desenvolver. Seja uma invernada que participa de uma dança, um instrutor que vem fazer a dança com o PC, ele está ensinando para a invernada um conhecimento técnico, e a partir desse conhecimento técnico e de muito ensaio, a pessoa vai lá e fica boa em fazer aquilo. E no prendado é um pouco diferente, porque a gente tem idades, quando passar da idade tu não consegue concorrer mais. Mas existem coisas que a gente pode tentar muitas vezes na vida, tipo um vestibular. Vestibular de medicina é muito difícil. Quanto de vontade que eu tenho para realmente ir lá e passar num vestibular de medicina? Eu estou disposta a ter prioridade, saber dizer não para algumas coisas na vida e focar toda a minha vontade em estar preparada para talvez 2, 3, 4 ou 5 anos de pré-vestibular para conseguir entrar numa faculdade de medicina e ser médica? Eu quero fazer isso? Eu estou disposta? Porque aí eu vou alinhar o meu CVC de novo. E aí eu vou começar a me preparar dentro daqueles requisitos para conseguir mexer nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Porque as emoções a gente vai tentando acolher. E os pensamentos a gente precisa começar a conversar com eles. Tem alguém aqui que se xinga? Todo mundo faz. Que fica bravo consigo porque fez alguma coisa errada, assim, que droga, fiz errado de novo. Tem, né? Gente, se vocês não aprenderem que errar é humano, perfeccionismo não existe, vocês vão continuar se xingando. Imaginem que dentro de vocês existem várias pessoazinhas assim. Várias cópias de vocês. Cada pessoazinha dessas é um pensamento diferente. Se eu xingar a Carol hoje de manhã porque ela está nervosa para vir falar com vocês acham que ela vai colaborar comigo hoje à tarde aqui para me falar? Não? Se eu xingar a Carol, como é que tu esquece as coisas? O que ela vai fazer? Tu quer esquecer? Tá bom, então eu vou te deixar sem chave e hoje de tarde tu vai esquecer a chave. E aí eu esqueço. Por quê? É como se a nossa mente ela tivesse pedacinhos. E a gente precisa da colaboração de todos esses pedacinhos que a gente tem dentro da gente para chegar onde a gente quer. Então, se eu me xingo, se eu fico brava comigo, o outro sente isso? Vocês sentiram um nervosismo hoje de manhã? Alguém sentiu nervosismo hoje de manhã? Tá, você vai participar do estadual, é diferente. Mas eu senti, porque eu estou voltando para um lugar que representa muita coisa para mim. A minha mente guarda histórias daqui. Eu fiquei um pouco nervosa de vir aqui falar para vocês hoje de manhã. Eu não fiquei me xingando, não tem porquê. Eu comecei a conversar comigo, calma, Carol, essas pessoas conhecem, é legal voltar para lá, tá tudo bem, tu não é mais uma prenda pequena, tu já tem mais facilidade de falar, vamos lá, tu é psicóloga, tu conversa com pessoas todos os dias, tu escreveu o que tu quer falar, tá tudo bem, vamos enfrentar isso junto, eu tô aqui contigo. E a gente conversar com a gente faz uma diferença muito grande na nossa vida.
Por quê? A gente começa a trabalhar essas coisas internas, que são os nossos pensamentos e emoções, que se estiverem bagunçando a nossa cabeça, vão gerar depressão, vão gerar ansiedade, vão gerar vergonha de falar, mas quem aqui, em algum momento, quando foi falar em público, não pensou o que os outros vão pensar? Tem alguém que nunca pensou nisso? As pessoas vão me olhar. Ou será que eu tô bonita? Tipo, meu cabelo tá estranho. E aí vão várias coisas, gente, são pensamentos. E todos eles distraem a gente. Às vezes, você poderia estar participando de um concurso ou até participando de uma vaga de emprego que você não vai porque a sua mente está colocando medo na sua cabeça que não é real. Só que como você já viveu isso um dia, você acredita que isso vai acontecer de novo. Depois que você erra uma vez, você tem medo que aconteça de novo. Então, os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas podem ser treinadas e acolhidas, porque o pensamento e a emoção atrapalham a estrutura do CVC, que é a confiança, que é a capacidade e a vontade. Tudo isso junto tem a ver com eu construir a minha história de vida e eu estar de acordo comigo em fazer aquilo. Porque, de novo, se eu estiver fazendo o sonho de outra pessoa, se eu estiver fazendo o que alguém pediu para mim fazer, se eu estiver fazendo porque os meus amiguinhos fazem, porque os meus colegas fazem, ou outras coisas, eu não vou estar fazendo por mim, porque eu sinto que está lá dentro de mim, entende? Eu preciso fazer porque é algo que é o meu sonho. Às vezes eu preciso priorizar meu sonho, e eu preciso ter tempo para organizar o meu sonho, para entender o quanto custa chegar até lá. E todo esse conjunto de coisas vai fazer a gente estar bem, vai fazer a gente não estar ansioso, ou vai fazer a gente conversar com os nossos pensamentos, porque aí eu vou dizer, pensamento, olha só, esse concurso é diferente, eu aprendi mais isso, agora tem esse outro negócio aqui que eu também já sei, eu já entendi um pouco como é um concurso estadual, ou tu tem uma visão diferente hoje sobre um concurso estadual? Tu consegue ver que já é um pouco mais possível? Tu conseguiu confiar um pouco mais em ti? É que eu acho que quando eu fui a primeira vez, eu não entendia o que era. E pra mim era uma coisa muito distante, algo que, meu Deus, sentar aqui é muito incrível e eu sou só eu. E agora eu entendo que não é uma pessoa que é distante, que é impossível de ser vivido e que ninguém é melhor do que ninguém. A gente tá ali pro mesmo sonho e todo mundo sonha junto. É um pouco melhor. Sim, é exatamente isso. Tu começou a melhorar um pouco a tua vontade, tu entendeu quais as capacidades a mais que tu pode aprender e aí a tua confiança em ti também aumentou. Vai ter momentos que vai acontecer, tá? Até hoje, às vezes, quando eu participo de eventos, não só de fala ou até de startup, que nem eu falei para vocês, a gente tem alguns eventos que a gente precisa falar em público e tem um tempo limite, você está debatendo com outras pessoas ali. E tem momentos que eu fico nervosa, que eu percebo muito. Minha mente começa a falar, olha ali os outros e tal. E eu faço algumas técnicas que é para conseguir sair. Porque se eu ficar olhando para o que está acontecendo e eu falando mais daquilo dentro da minha cabeça, eu vou ficar mais nervosa. Quanto mais eu olhar para o meu concorrente, ou mais eu achar que eu não sei, mais nervosa eu vou ficar. Então, o que eu posso fazer? Tem algumas técnicas bem simples. Por exemplo, vocês estão num ambiente aqui. Eu quero que cada um de vocês olhe ao redor e perceba 2 objetos que vocês enxergam. Todo mundo conseguiu 2? Quer falar pra mim o que tu pensou? Tu conseguiu ver 2 objetos aqui ao redor? Microfone e água. Alguém viu objetos diferentes dela? Pode falar. Cadeira e banner? Olha, bem diferente, roda e a planta. Então, tem um monte de objeto aqui. Quando vocês ficam olhando ao redor, talvez vocês não percebam o resto que está acontecendo. O que vocês fizeram? Vocês desligaram a mente do foco do nervosismo. Se eu estou nervosa com um concurso, eu fico olhando o concorrente e pensando que eu não vou falar tão bem como ele, eu vou ficar nervosa. Se eu estou numa roda de entrevista de emprego e eu vejo alguém falando melhor que eu sobre o currículo, eu vou ficar nervosa? Então, às vezes, eu posso fazer esse exercício, desligar minha mente. Qualquer lugar que vocês estiverem no mundo, vai ter objetos ao redor de vocês. Tem o chão, tem teto, tem cores, tem banner.
Vocês podem pegar cores também. Por quê? Eu vou desligar um pouquinho a minha mente daquele pensamento e automaticamente as sensações do meu corpo vão reduzir também. Porque a sensação do corpo vem a partir de algo que passou na minha mente. Ou o contrário. Mas mente, sensações e pensamento andam sempre juntos. Então, se eu estou, por exemplo, pensando que vai dar tudo errado no meu dia hoje, alguma coisa ruim vai acontecer. Se eu acordar de manhã e eu botar o pé, não, hoje eu sei que vai ser um dia bom, vou tentar fazer as coisas, eu vou trazer um pensamento mais tranquilo para mim e aos poucos eu vou me alimentando com aquilo, tá? Então, essas dicas, elas aos pouquinhos vão fazendo com que a gente esteja mais preparado. Treinar a mente e acolher emoções são coisas que dá para fazer também em terapia, tá, gente? Prioridades, todas essas coisas, elas podem ser treinadas, tá? Porque elas também estão integradas com o CVC da gente. Então, em qualquer momento da vida de vocês, que vocês tiverem um objetivo, que vocês pensarem em um sonho, pensem na CVC. Não porque é a agência de viagens que vai levar vocês para concretizar os sonhos de vocês, tá? Mas é porque tem a ver com capacidade, vontade e confiança. Essas três coisinhas, junto com pensamentos e emoções, vão alinhar sempre a vida de vocês. Seja até em escolher um relacionamento. Eu tenho essa pessoa como prioridade na minha vida, o que eu posso fazer para essa relação melhorar? Seja eu querer crescer numa empresa, estou entrando num chão de fábrica e eu quero crescer para ser gerente, o que eu preciso para chegar lá? Quais são as coisas que eu preciso? Quantos anos eu estou disposta a investir da minha vida para chegar lá? O que eu estou querendo abrir mão para conseguir isso? Tá? Então essas coisas, todas elas alinhadas, elas vão fazer vocês focarem um pouco mais naquilo que vocês querem e conseguir conversar um pouco mais com vocês. E lembrem, sempre que possível, conversem com vocês. Não briguem com vocês, porque se vocês brigarem, vocês vão se auto-sabotar. E isso acontece em qualquer idade. Quanto mais a gente briga com a gente, mais existem partes da gente que sabotam a gente. Então a gente precisa conversar com a gente com carinho, atenção, tentar pedir para fazer diferente, porque aí é como se eu pegasse e abraçasse todas essas Carolzinhas ou esses outros que tem dentro de mim e disse, vamos lá, gente, agora a gente vai todo mundo junto. E a nossa força fica muito maior, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer contar alguma história que já passou de concurso? Falar sobre alguma coisa que sente, tipo, eu sou, sei lá, muito tímida, eu sou muito nervosa, eu não consigo conversar. Gostaria de tirar uma dúvida. Geralmente eles, quando a gente faz parte de equipes ou grupos, a gente tem a facilidade e a proximidade de tirar dúvidas, né? Como foi para ti? E essa pergunta, essa troca de tirar a experiência do outro e acabar trazendo isso para nós, como isso funciona, principalmente para essa fase que eles estão, assim, né? Deles compartilhar com alguém que já participou, como foi, com a pessoa, é difícil, foi horrível, mas aquilo não pode servir para eles em si, né? Então, como equilibrar essa troca deles? Porque é interessante tu ter essa troca para se sentir mais confiável, ter a referência, porém, de ter aquele limite, porque nem sempre a pessoa vai compartilhar uma experiência boa, né? Sim, essa pergunta é bem importante. Não sei se vocês entenderam o que ela quis dizer. Às vezes a gente conversa com pessoas e a pessoa traz a sua experiência ruim e a gente fica focado por aquela experiência ruim, tá? Principalmente em concursos, tentem falar com alguém que pelo menos já ganhou uma vez, porque essa pessoa tem uma visão um pouquinho diferente, tá? Se vocês pedirem a experiência para uma pessoa que nunca conseguiu ganhar, ela vai achar que é muito difícil. E ela vai dar uma experiência, talvez, de luta, mas ela talvez vai trazer alguns pontos que minem a nossa cabeça. Por quê? Pensamentos vêm da nossa história de vida. Tudo que a gente viveu até hoje está guardado dentro da gente, que nem um saquinho que a gente carrega, assim. Tem pensamento, tem emoção, está tudo ali dentro. Então, se alguém me contou uma história ruim, eu vou guardar aquilo dentro do meu saquinho. Isso é automático, gente, tá? Todo mundo tem um saco de emoções e pensamentos. Todo mundo tem. Não tem como não ter. Algumas coisas a gente filtra, mas normalmente vem tudo lá pra dentro. Então, se alguém me contou uma história muito ruim, eu vou guardar aquilo dentro de mim. Em algum lugar vai ficar. E aí, eu vou começar a desacreditar em mim. Então, quando eu estou me preparando para um concurso, ou até para um grupo de invernada, eu preciso tentar olhar para os pontos positivos que a gente já melhorou. Por exemplo, vamos pegar uma invernada.
A gente ensaiou a semana inteira e eu vi que ficou mais alinhado, por exemplo, a dança, que eles tiveram uma integração melhor. Eu consegui falar isso para mim ou para o próprio grupo, vamos lá, vocês melhoraram, conseguiram estar mais alinhados, eu estou vendo que vocês estão melhores, vai trazer experiência positiva. Se eu olhar para mim e para minha própria história de concurso, eu vou pensar, mas eu não melhorei nada, porque eu ainda não cheguei lá, que ia ser a primeira prenda. Só que quanto eu estudei a mais? Quantos dias eu consegui ensaiar minha declamação que eu, sei lá, se eu sabia 2 estrofes, agora eu sei 3? Ou quantas coisas além que eu me preparei e que eu consegui vencer? Então, eu me autoavaliar e eu perceber que eu vou conseguindo aumentar a minha capacidade é uma coisa que serve como experiência positiva para aumentar a minha confiança, tá? Então, uma coisa às vezes também que é complicado, porque a gente olha muito distante e a gente olha lá para aquele objetivo final, sei lá, dieta, vamos pegar. Quero perder 10 quilos. E daí eu faço uma semana de dieta e eu perdi 100 gramas. Mas eu só perdi 100 gramas. Gente, 100 gramas é melhor que nada. Eu preciso entender o peso de 100 gramas na minha vida. Porque se eu perder 100, no final do mês eu perdi meio quilo. Não é o 10 ainda, mas é meio. Esse meio é melhor do que eu estar com o mesmo peso que eu estava antes. Se eu estudei 2 livros a mais, mas é só 2 livros, tem 50 na referência bibliográfica. 2 livros faz diferença, gente. Então eu preciso olhar para os passos que eu estou dando e não olhar só para o resultado final, porque isso também faz eu adquirir mais confiança em mim, tá? E de novo, serve para todas as áreas da nossa vida. Serve inclusive para as pessoas que trabalham muito. Quantas pessoas não chegaram aqui no final do dia, olharam para toda a sua rotina de trabalho, tinha 10 coisas para fazer, uma ficou faltando. Quem olhou para as 9 que fez? Não olhou para aquela uma que estava faltando? E isso é olhar para o resultado final. Uma é bem menos que 9, gente. Então eu preciso começar a conversar comigo. Mas Carol, tu fez 9, olha só que legal. E aos poucos isso começa a mudar o meu pensamento. A longo prazo isso traz diferença, tá? Não vai mudar da noite para o dia, gente. Isso é uma coisa que se constrói. Semanas, meses, alguns anos. Mas dessa forma a gente consegue transformar um pouco mais. Deu pra... É isso, mãe? Coisas que vocês passaram? Pode ser. Muitas vezes, geralmente não só em concursos ou em entrevistas de emprego, seja qualquer coisa que tu vá ter que tirar do teu conhecimento para tu se dedicar a isso. Mas muitas vezes, principalmente nos concursos, o pessoal que está aqui, que já participou, vai entender, a gente se determina a fazer alguma coisa, a gente faz essa coisa, estuda sobre, mas chega num ponto que a gente se prende demais a isso. A gente se prende demais a ponto de ficar preso naquela ânsia de conseguir, de ser suficiente, e a gente acaba esquecendo do redor, do que está ao redor, das nossas coisas. E conheço muitas pessoas que já participaram, que já falaram sobre, que se prendem muito àquela ânsia de ganhar, de conseguir, de estudar, e de que forma a gente pode conseguir equilibrar tanto a nossa vida como os estudos, para que essa prisão não nos torne aquilo, para que a gente não se torne o estudo, mas que o estudo se torne dentro de nós. Porque às vezes a gente acaba se prendendo tanto a alguma coisa que a gente queira muito, que a gente esquece do redor, do principal, sabe? De cuidar da gente. Esse ponto que tu trouxe, ele está relacionado com uma coisa que eu não mencionei, que são limites pessoais, tá? A linha do limite, ela é uma linha muito sensível. Até que ponto estudar é demais se eu estou me subesforçando, ou até que ponto isso está sendo saudável para mim. E aí eu preciso ter uma sensibilidade de me olhar para conseguir entender isso. Por exemplo, se a minha família é algo muito importante para mim, e eu passei num ponto de estar tão fissurada no concurso que eu não faço mais nada com a minha família, talvez eu estou passando da linha do limite. E conseguir fazer, às vezes, um planejamento para o estudo ajuda nisso também, tá?
porque eu preciso entender quantas horas do meu dia que eu vou focar no estudo, porque existe uma capacidade mental também para isso, meu cérebro não vai render tudo isso. Então eu preciso conseguir estabelecer um limite saudável de sono também, porque o sono também é importante, também faz parte da saúde mental, de ter momentos de descanso e lazer, seja um livro, seja passear com o cachorro, com o gatinho, com as amigas pelo menos uma vez, de conseguir trazer um pouquinho dessa saúde de respirar, fazer alguma atividade física e o quanto disso que eu vou intercalar com os meus estudos, tá? Porque se eu pegar e começar, por exemplo, como essas pessoas que comentaram que eu também já fiz, chega no final do dia e eu fico super preocupada que eu não dei conta, e daqui a pouco eu faço 1 hora extra, 2 horas extra, daqui a pouco eu tô fazendo hora extra todo dia da semana, eu não tô conseguindo manter minha saúde mental. E aí o que vai acontecer? Aí eu não estudo, eu me sinto culpada. A partir do momento que eu não estudei aquilo que eu programei e eu comecei a acumular culpas, eu também estou passando do limite. Porque a culpa é um outro sentimento muito pesado. E se eu me culpo, eu me xingo. Aí eu volto para uma coisa que eu falei que não é legal a gente fazer. Então eu preciso entender, ok, a minha agenda hoje era estudar 6 horas. Mas eu vi que todas as minhas amigas vão ir para o aniversário de uma amiga que eu gosto demais. E eu posso ir lá 1 horinha. Mas eu não vou estudar 6 horas. Eu preciso conversar comigo e me explicar que esse momento eu mudei um pouquinho o plano, porque aquilo lá é uma coisa muito importante para mim e eu quero estar lá. Ou sei lá, quem tem filhos, está participando de um concurso até para o serviço, eu vou só estudar. Sim, aí daqui a pouco o filho está doente, não vai deixar o filho ir para o hospital porque não pode estar estudando. A gente tem algumas coisas que a gente precisa conseguir flexibilizar. E por isso que a auto-observação, de entender os pensamentos e emoções é tão importante. Então eu vou aos pouquinhos entendendo quanto isso é demais ou não. E eu tento, pelo menos, fazer um cronogramazinho para não passar das medidas, tá? Outra coisa, da culpa, tá? Quando eu começo a acumular culpa, eu começo a procrastinar. Alguém aqui procrastina? O que acontece? Eu tenho alguma sensação ruim interna, tá? Ou é porque eu acho que vai ser muito difícil, ou porque eu acho que eu deveria ter feito mais, e aí essa sensação ruim, se eu ficar no celular e mexer no celular, eu não sinto ela. Então eu estou fugindo de algo ruim que está dentro de mim e eu acabo procrastinando. Celular, enfim, outras 1.500 coisas, tá? Mais alguma pergunta, gente? Bom, eu tinha muitas perguntas para te fazer, mas tu acabou respondendo todas durante a palestra. Então eu vou fazer um relato. Eu comecei a concorrer em 2019, não por influência de outras pessoas, mas foi principalmente por indicação. Né? Indicaram, fui, representei, concluí meu ano de gestão e prossegui. Né? Tanto que agora eu represento a região do Mucadura e com o Lourenço. E nessa preparação a gente percebe que quanto mais a gente faz, parece que a gente ainda faz pouco. É o sentimento de insuficiência. Tanto que no dia eu posso dizer que eu sou bem ansiosa. No dia eu penso, e se esses sentimentos me acabarem controlando, né, o meu emocional? Porque muitas vezes o nosso emocional acaba passando para o físico. E mesmo assim a gente não consegue sair desse controle, né? A gente não consegue controlar nossas emoções. Como controlar elas no dia do concurso sem interferir na nossa apresentação e sair satisfeito do palco? Primeiro uma pergunta. Essas coisas que tu viu que são muito além e que tu deveria estudar mais, tu fez o teu cronograma de estudos, né? Tu tem mais tempo para conseguir dar conta daquilo? Aquilo é impossível, né? Não estou dizendo que é impossível porque tu não conseguiu fazer, eu estou te dizendo que dentro do teu cronograma de espaço, tempo e prioridades, tu não vai conseguir vencer tudo. Se tu te preocupar com aquela grama de impossível, tu vai travar, porque aquilo não está no teu controle. Toda vez que tu te preocupar com algo que não está no teu controle, tu vai travar e tu vai ficar ansioso. Aí o que eu vou fazer? Quando eu estudar no meu primeiro dia, eu vou olhar para mim e dizer, parabéns, hoje tu venceu isso. Eu posso anotar até. Aí no outro dia eu vou lá, parabéns, fiz isso. Tal coisa. Eu vou mentalmente ou escrevendo, ajuda bastante, registrar todas as coisas que eu venci. Porque quando eu entrar para sentar no concurso, minha mente vai vir com todos esses pensamentos, concorrente, não sei o que, tu não te preparou. Aquilo é possível, mas eu fiz isso. Não vai ficar zero, não vai conseguir zerar tudo o que tu tem, mas tu vai começando a preparar a tua mente para conversar exatamente com aquele pensamento que tu sabe que vai aparecer no concurso. Tu pode escrever, assim como eu falei para a gente registrar,
vocês podem escrever os pensamentos que aparecem na cabeça de vocês na hora do concurso. E aí vocês vão começar a ensaiar o que vocês vão conversar com eles para eles não ficarem ali gritando dentro da cabeça de vocês. E aí, de novo, tu pode fazer algum exercício para ver, tá, minha cabeça está meio ali, tá, vou tentar desligar um pouco, vou olhar ao redor, vou sentir, vou tentar me trazer de volta. E principalmente nas questões que tu tem que falar, ensaia. Ensaia, que tu tem que falar com alguém te cutucando do lado, mas tu consiga falar exatamente o que tu tem para falar. Porque na hora que a gente fica nervoso, e eu sei que também acontece muito isso comigo, eu não consigo decorar o que eu preciso falar. Eu gosto de ter fala livre para pensar mais ou menos no esqueleto e falando em cima. Quando eu tenho 5 minutos, 20 minutos para falar pausadinho, assim, bem fechadinho, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, nesses, eu tento ensaiar ao máximo e eu faço esquemas mentais, que são anotações coloridas, ou eu faço um cartazinho pequeno, ou eu faço alguma imagem visual, porque é a minha forma de estudar, que eu consiga memorizar aquilo, pelo menos os tópicos principais, para mim saber o caminho que eu preciso percorrer e mais ou menos cronometrar o tempo. Mas é decorar, porque, tipo, não 100%, mas pelo menos o básico, porque se eu chegar na hora e eu me sentar para falar, e eu começar a olhar para a cara das pessoas e eu ver que elas estão olhando estranho para mim, e eu vou começar a ficar tremendo. Então, eu posso tentar fazer algumas coisas, tipo olhar lá pro fundo, tentar falar como se eu estivesse falando com os patrões que estão lá no fundo, para mim conseguir desligar um pouco dessas coisas e, tipo, aquilo que eu ensaiei já sai mais ou menos automático. Porque se eu tiver que pensar muito naquilo, eu vou esquecer alguma coisa. Minha experiência, tá? E eu dei o melhor de mim dentro das minhas limitações, eu sei muito feliz com aquilo que eu conquistei. E eu acho que outra coisa também que me ajudou durante a minha caminhada foi, durante a minha caminhada de prenda identidade, já me imaginar sendo uma prenda regional. Eu acho que daí foi uma consequência, eu já fui me preparando para aquele momento. Então acho que essa é uma dica que fica para a galerinha aí que está indo para os próximos concursos que estão por vir. Me ajudou e eu acho que vai ajudar vocês também. Sim, essa questão de se imaginar sendo algo também me ajuda. Conseguir entender alguns pequenos detalhes e daí vai a pé de tu assistir outros vídeos de uma prenda fazendo um concurso e te imaginando com aquela desenvoltura. Porque, de novo, vocês estão convencendo a mente de vocês que aquilo é possível. A nossa cabeça, o que a gente faz e o que a gente não faz, tudo são os nossos pensamentos. A gente é capaz de fazer muita coisa, só que se a gente não acreditar, a gente não faz. Isso é um ponto interessante, porque às vezes tem pessoas que não vão querer falar. E aí vai depender muito do que a outra pessoa está passando. Então, no momento que for lá, vou ajudar fulano. Fulano, tá tudo bem? Tu quer uma ajuda? Se a pessoa disser que não, eu não posso passar daquele limite. Porque se eu tentar ajudar as pessoas, às vezes eu invalido elas. E isso também é uma coisa que toca muito, tá? E se a pessoa pede ajuda, isso eu fiz em alguns momentos mais final de prendado, ajudei outras pessoas a participar de concurso, porque elas solicitaram, eu fui lá, ajudei, expliquei, enfim, preparei elas para participarem, tá? Elas pediram, eu fui lá e ofereci ajuda para elas, tá? Então,
precisa partir do outro, assim como também é legal a gente conseguir pedir ajudas para as pessoas, porque as pessoas às vezes elas não sentem o que a gente está passando, que nem tu falou. Se eu não pedir para o outro não vai saber que precisa me ajudar. Isso vale até para a relação de pai e mãe em casa. Pai e mãe falou uma coisa que você não gostou, conversa, mãe, eu acho que não é bem assim. Ou vamos fazer um pouquinho diferente. Quem sabe, ao invés de fazer isso que está me pedindo, eu faço isso? Porque se eu falar sempre para o outro o que o outro deve fazer, às vezes eu acabo passando por cima da vontade do outro. E aí eu preciso conseguir respeitar esse espaço. E também, isso também é uma linhazinha muito tênue, entende? Porque às vezes aquela pessoa vai realmente se sentir muito feliz que eu tirei ela do momento que ela está muito nervosa. Só que às vezes essa pessoa pode ser um tipo de pessoa que não gosta de ser, tipo, tá, nem me ajuda, eu quero fazer sozinha. Aí eu vou invadir o espaço dessa pessoa e ela não vai gostar, entendeu? Então também é uma linhazinha muito próxima, assim, até onde eu vou e é demais, até onde eu vou e a pessoa precisava um pouco mais, tá? E isso também tem a ver com diálogo também, que é uma habilidade que a gente desenvolve ao longo da vida. Tá? Mais alguma pergunta? É isso então, gente. Eu agradeço vocês terem vindo aqui. Eu vou passar acho que meu contato para alguém que consegue passar para vocês depois, que eu não lembrei de trazer cartão nem nada junto. Eu vim assim, tá, vamos lá. E se vocês quiserem me contatar, perguntar, enfim, tirar dúvidas, eu fico à disposição, tá? Espero ter consultar também. Eu fico à disposição de vocês, então, se tiverem perguntas, quiserem seguir no Instagram, enfim, e em qualquer momento me chamar também. É isso. Eu agradeço muito estarem aqui. É isso.